Semana passada eu comecei um tema, hoje eu estou dando continuidade. Semana que vem a pastora Rita vai pegar talvez nessa linha aí, pelo que ela falou para mim. Mas quem é Jesus para ti, né? E eu queria orar, tá bom? Porque a gente precisa muita ajuda do Espírito Santo para compreender, para entender, saber quem é Jesus para nós. Nós precisamos dessa revelação. Pai, em nome de Jesus, te peço agora que, como diz a Tua palavra, que ela é como uma espada que separa espírito de alma, que os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo aquilo que envolve o nosso ser, fique à parte agora, e que a Tua palavra seja revelada a nós de uma forma sobrenatural, como um rema de vida, uma palavra que realmente faça diferença e nos transforma, e faça-nos entender claramente a Tua palavra, quem é Jesus, a pessoa dEle, em nome de Jesus, para que nós possamos absorver isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, então nós falando desse tema, nós começamos a falar quem era Jesus para nós, né? Foi isso que nós começamos, e nós falamos que chegamos ao entendimento que Jesus é Deus. Amém? Amém. Jesus é Senhor. Amém. E Jesus é o nosso Rei. Se a gente tiver o entendimento dessas três facetas de Jesus, né, a gente vai entender todas as outras. Semana passada nós demos 49 nomes de Jesus, de Deus para nós, né? Nós entendemos que Jesus é Deus, porque lá em João capítulo 1, diz que o verbo se fez carne, o verbo era Deus, ele era o próprio Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada que foi feito não fez sem a presença de Jesus. Falamos que ele estava na Trindade, né? E que ele era o nosso Deus, e que ele é o nosso Deus, e que ele é o nosso Senhor. Nós entendemos isso claramente, e por causa disso, muitas vezes nós mudamos a forma de pensar, porque nós muitas vezes temos Jesus como um Deus que cura, né? E que muitas pessoas que já são mais do meio evangélico, é o nosso Jeová Jirê, né? O Deus, nosso Jeová Rafá, né? O nosso Jeová Jirê é o nosso Deus provedor. E muitas vezes a pessoa fica na expectativa de Deus só naquela área que ela conhece e não cresce naquilo que Deus realmente é. E nós queremos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Por isso nós precisamos entender Ele como nosso Senhor, como nosso Rei, né? Quando Ele é o nosso Senhor, a gente simplesmente obedece, né? Quando Ele é o nosso Rei, a gente simplesmente faz a vênia para Ele, não é verdade? Quando Ele é o nosso Deus, onisciente, onipotente, onipresente, nós entendemos tudo que Ele é e descansamos, porque sabemos que tudo está no controle das suas mãos. Amém? Entendendo isso, eu queria trazer também um pouco hoje para alguns personagens bíblicos. Não dá para falar todos, mas eu separei pelo menos alguns para que a gente possa, a visão desses personagens, como eles vê Deus, né? Para nós, cristãos, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, nós já falamos isso aqui. Ele é o que pode deixa aí, depois eu pego. Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que redimiu, que nos comprou do pecado, aquele que nos libertou, uma figura de amor, de perdão. Esse é o Jesus para nós. Os cristãos têm essa essência e entendem que quando eles são cristãos, a experiência pessoal com Jesus faz deles deixarem se moldar por Deus e serem transformados por Deus. Porque quando você entende quem Jesus é, você se deixa na mão dele, e essa experiência pessoal com ele, de fé, leva-nos a uma transformação tão grande, que nós mudamos a forma de agir, mudamos a forma de falar, mudamos quem nós somos, ok? A gente começa a entender claramente que nós precisamos viver uma vida diferente e sermos diferentes nessa terra, e podemos representar a Deus como embaixadores de Cristo na terra. Então, é claro para nós que a experiência com Jesus, ela nos transforma, ela nos muda, ok? Então, assim, fica tranquilo que ao andar com Jesus, você vai ser mudado. Eu quero começar com um texto de João, capítulo 21, verso 24 e 25, que diz assim, isso é João,
ele está falando, esse é o discípulo amado que testifica estas coisas e as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O que ele está falando? O que eu tenho visto, o que eu tenho acompanhado, o testemunho de Jesus, ele é verdadeiro, ok? Ele está falando isso para nós aqui. E ele continua, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. João viveu milagres, João viveu maravilhas, viu Jesus fazer tantas coisas fantásticas, né? Multiplicação de comida e etc. E assim, Jesus operando, né? Curando pessoas, né? Manifestando a sua presença, explicando para eles quem ele era, o que ele fazia. Ele vem tendo um relacionamento pessoal com ele. E João escreve que tudo que Jesus fez, presta atenção, olha o que é a continuidade. Se cada uma das coisas fosse escrita, além do que já está escrito na palavra, se cada uma das coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escreveram sobre ele. Então imagina, se tudo eles conseguissem pôr no papel, não havia papel para escrever, no mundo não caberia, sabe, a dimensão de quem é Jesus. E é essa dimensão que a gente tem que entrar nela, a dimensão de quem é Jesus, da pessoa dele. E isso vai nos levar para um outro patamar, para um outro nível espiritual, né? E é muito interessante que o próprio Jesus, se relacionando com os seus discípulos, andando com eles, tendo comunhão com eles, chegou um dia para eles e falou assim, o que é que o povo aí fora diz que eu sou? Se eu te perguntar, o que é que o seu colega de trabalho, seu colega de escola, seu colega de, sabe, de faculdade, o que é que eles dizem que eu sou? Aí, eles começaram a responder, falaram, olha, uns pensam que você é Elias, uns pensam que você é João Batista que voltou, outros, sabe, outros pensam que você é um profeta. Mas o gostoso é que Jesus não para por aí. Ele volta para os seus discípulos e fala, o que pensam vocês que eu sou? Quem é Jesus para ti? E é isso que muda muito dentro das pessoas, porque o que Jesus é para nós é que transforma a nossa vida e que transforma a nossa volta, ok? Então, quando ele faz essa pergunta, né, o que dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Isso está escrito em Mateus 16, verso 13 e 17, vamos ler. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Não o que falam de mim, o que vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, feliz você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Isso foi meu Pai, foi Deus que te mostrou. E é essa revelação que nós queremos, de quem é Jesus para nós. E só Deus pode trazer isso. Irmão, quando a gente jejua, a gente não jejua para passar fome, não. Aliás, eu nem passo fome, eu fiquei de jejum agora 5 dias, né, amor? De domingo passado, eu já fiquei na igreja, saí daqui sexta-feira à noite, ok? Só bebendo água, não tem fome não, meu irmão. Ai, pastor, eu vou morrer, vai morrer não. Sabe? Aliás, nem senti dor de cabeça, tem gente que sente dor de cabeça, sabe? Talvez está comendo muita coisa errada, é lógico que faz mal, né? Mas quando você para buscar a Deus, Deus começa a falar com você. E uma das coisas que eu mais pratico, assim, que eu gosto de praticar, né, quando eu estou aqui sozinho, é sentar lá no fundo, lá debaixo do relógio. E eu fico olhando aqui para a plataforma e fico assim,
Senhor, eu queria te ver. E aí na minha imaginação começa a voar vendo Jesus, sabe assim? Eu não sei se você é teatral, mas minha esposa, nós somos muito teatral assim, né? A gente gosta dessas coisas. A gente fica voando, eu fico lá olhando e falo, uau, seus olhos são tão lindos, sabe? E a nossa imaginação faz a gente viajar na presença dele. Então assim, irmãos, quem é Jesus para nós? E desde que eu descobri que Ele era o meu Deus, desde que eu descobri que Ele era meu Senhor, desde que eu descobri que Ele era meu Rei, todas as outras coisas começaram a mudar. Porque Mateus 6 diz que se eu buscar o seu reino e a sua justiça, todas as minhas necessidades vão ser supridas. E a gente vê cada milagre na vida da gente quando você encaminha o seu coração para buscar o reino e a justiça de Deus e vivê-la, não só buscá-la, mas vivê-la, né? Então, vamos dar uma olhada assim, por exemplo, como que João via Jesus, né? João foi interessante que João era um adolescente quando Jesus chamou ele para acompanhá-lo, né? João estava lá trabalhando, fazendo as suas redinhas de pesca lá junto com os familiares. Naquela época as famílias trabalhavam assim muito na profissão da própria família. E aí Jesus passa, convida eles e ele vai seguir Jesus. 16 anos, um adolescente, né? E começa a andar com Jesus e começa a ver muita coisa. E todo mundo conhece João como o apóstolo do amor. Mas sabia que Jesus chegou diante de uma vila, né? E Jesus tentaram lá, né? Jesus queria a vila rejeitou Jesus. Quando rejeitou Jesus, João virou Jesus. Vamos falar com Deus, vamos mandar fogo do céu para matar esse povo todo aqui. Esse era o João, que a gente falou, o apóstolo amor. Mas ele foi sendo transformado no processo de andar com Jesus. E ali, nessa experiência, ele teve uma experiência fantástica com Jesus, que Jesus falou, não, meu irmão, presta atenção, Joãozinho, eu não vim aqui, sabe, para ser juiz desse povo, eu vim aqui para amá-los e salvá-los, para libertá-los, para eles encontrarem o amor. E João teve uma experiência fantástica com o Deus do amor, por isso ele é chamado de apóstolo amor. João vê Jesus como uma personificação do amor, da verdade e da divindade. Ele olha para Jesus e ele fala, uau, eu estou vendo o amor em pessoa, né? Então ele tem uma profunda adoração por Jesus Cristo. Ele tem um profundo temor por Jesus. Ele tem uma profunda intensidade de testemunho por Jesus, porque ele vê Jesus, ele vê o amor, né? Ele vê um Jesus misericordioso, tá? Ele vê um Jesus misericordioso. Ele vê um Jesus que não veio aqui para destruir. Ele veio aqui para conquistar o coração das pessoas. Ele veio aqui para salvar as pessoas. Ele vê um Jesus que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vê um Jesus que fala, se você quiser ir ao Pai, vem para mim. Ele vê um Jesus que também é Deus, ok? Amém? Triuno, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele vê um Jesus, que esse Jesus, ele vê as coisas com misericórdia. Como eu posso salvar as pessoas? Ele vê um Jesus que morreu por nós, e que veio enviado por Deus, antes que nós o conhecêssemos. Ele não veio para a igreja pronta. Ele disse que ele nos amou primeiro. Esse é o que João conhece. Aquele que amou você, amou eu, quando nós ainda não prestávamos. Quem lembra aqui do seu passado, que não prestava? Mesmo como criança, tem gente que, né? A minha esposa, ela converteu com 5 anos de idade. Mas eu lembro dela contar para mim, que a mãe dela pôs ela de castigo. Não é que ela merecia, ela nunca mereceu ficar de castigo. É uma menina perfeita, né? Nasceu já santinha, né? Quando ela chegava na casa dos parentes, os parentes olhavam pelo aquele olho mágico, e falava, ih, chegou a terrorista, né? Então era uma menina santa, perfeita, né? Que quando chegava na casa, o povo tinha que amarrar os móveis, porque caía tudo em cima dela, né? Tá bom? Então o que acontece? A mãe dela pôs ela de castigo e ela falou, uau, eu pequei, eu preciso de Jesus. E ela aceitou Jesus, ela tinha 5 anos de idade, ok? Encontrou Deus misericordioso, amoroso, aquele que veio por ela, veio por você, veio por mim, mesmo sabendo que nós vivíamos em pecado no passado, mas ele veio para nos salvar. Esse foi
o Jesus que João conhecia, né? Então ele via uma personificação na frente dele de um amor completo, irrestrito. Amém? Nós temos um cara legal chamado Pedro, sanguíneo como eu, né? Eu já estou bem mais controlado, irmãos, né? Sabe? Mas assim, Deus pega aquele Pedro, né? E começa a trabalhar com ele, andar com ele. E Pedro era um cara assim bem temperamental, né? Mas ele começou a olhar para Jesus como seu mestre, o seu Messias. E Deus olhou para Pedro e falou: ele é uma coisa impressionante. O nome dele quer dizer rocha. E você olha pelo nome dele, olha o que Jesus era para ele. Jesus era a pedra angular. Quem trabalha com construção civil, né? O doutor Ramon está ali, né, Ramon? Eu não sou bom nisso, mas eu já li um pouco sobre isso. Antigamente eles faziam aquelas construções, já viu aquelas paredes que parece que é redonda e nunca cai? Porque ali tem uma pedrazinha. E aquela pedrazinha, ao apoiar as outras, ela estabiliza, né? Ela estabiliza a construção e você pode construir em cima. Jesus é a pedra fundamental, é a pedra angular. Então Pedro olhava para Jesus e falava: uau, é a minha estrutura, é a minha estabilidade, é a minha segurança. Ele via Jesus de forma diferente, né? E ele olhava para ele e falava assim: eu tenho falhas humanas, mas com Jesus eu consigo estabilidade. É interessante que Pedro viveu coisas tremendas. Pedro viveu coisas maravilhosas. Pedro, ele confiava tanto em Jesus, que um dia Pedro era pescador, não sei se você sabe, né? E ele estava no mar, e o vento era contrário, e batia as ondas, e o barquinho daquela época, sabe, bem confortável. O Titanic afundou, imagina os barquinhos daquela época quando viu um vento, né? Pá, está acontecendo aquela coisa. Aí ele olha assim, vê uma sombra assim, eles pensaram que era fantasma, né? E vem caminhando assim, por cima do mar, e de repente ele vê que é Jesus, e ele falou: dá para eu passear acima do mar com o Senhor? Dá para eu dar uma voltinha em cima das ondas de Nazaré? Meu irmão, a ondinha de Nazaré era fichinha para ele, né? Para Jesus. Aí ele veio, Jesus falou: vem, olha a coragem do cara saiu do barco no meio daquela tempestade, e ele sabia que se Jesus falhasse, ele morria. Aonde estava a confiança dele? Em Jesus. Jesus não falha. E ele andou sobre o mar. Pedro deu uma piscada no negócio, vacilou um pouquinho, começou a afundar. Jesus deu a mão para ele. E eu acho mais maravilhoso é que ele deve ter voltado caminhando, porque eu acho que Jesus não pegou ele assim e falou: vou te pôr no barco. A Bíblia diz que Jesus deu a mão e trouxe Pedro de volta. E Pedro caminhou em cima das ondas. Então ele viu milagres. Gente, tem uma coisa que começou com Pedro que eu sou fascinado, ok? A primeira, Jesus vai tomar café na casa de Pedro, foi comer o pão de queijo do Isaac, né? Que agora mesmo o Ney estava falando aqui, né? Que o Isaac adora pão de queijo, e era um pão de queijo com linguicinha frita dentro, né? Para quem é goiano da minha terra, lá onde eu nasci, aquilo era maravilhoso. E quando Jesus entra ali, né? Ele fala: olha, pão de queijo tem, mas café está faltando. Então, eu estou brincando aqui, tá, irmão? Aí ele pegou e falou assim: cadê a pessoa que faz café? Pedro falou: minha sogra está doente. Você acredita que a primeira coisa que Jesus curou foi a sogra de Pedro? Olha que milagre maravilhoso na vida de Pedro. Curou logo a sogra, meu irmão, né? Coisa boa, né? Eu falo isso, mas minha sogra é fenomenal, tá, irmãos? Tá? Então, o que acontece? Ele foi vendo milagres, ele foi vendo maravilhas, ele foi andando com Jesus. E Jesus para ele era a pedra angular, a pedra que sustentava, que estabilizava. Tem gente rindo da sogra até agora, né? Sustentava todas as coisas, ok? E assim Pedro via Jesus. Eu estou assim, simplificando, lógico, né? Você vai ler a Bíblia, não vai, meu irmão? E vai descobrir nas histórias bíblicas essas coisas apaixonantes, né? Outra pessoa que eu separei aqui para nós era Judas Iscariotes. Judas Iscariotes andou com Jesus 3 anos. Judas Iscariotes esteve com Jesus, ele viveu com Jesus, ele caminhou com Jesus, ele viu tudo que os outros discípulos viu. Sim ou não? Sim, ele viu. Mas será por que Judas Iscariotes traiu Jesus? Será que ele estava sem dinheiro? Porque tem gente que fala que é por causa de 30 moedas. Sim, ele aceitou 30 moedas.
Mas os teólogos têm dado a ensinar, e eu tenho lido sobre isso algumas coisas, que Judas, ele tinha uma expectativa em quem era Jesus. Jesus era o Messias que viria, o general fantástico, que ia vir, ia arrebentar com o mundo daquela época, dominar tudo e salvar o povo dele. Essa era a expectativa que os judeus tinham, né? Então ele estava naquela expectativa. Aí vem aquele homem, né? Eu acredito que Jesus era bonito, né? Mas tem uns que falam que depende da descendência dele, ele não era tão bonito assim, fisicamente, né? Mas ele veio, Jesus, e ele olhou para aquele homem, que em vez de usar uma espada, usava uma toalha, meu irmão, para lavar os pés dos outros, que era humilde, que era simples, que em vez de ser um general do exército, curava os enfermos, perdoava os inimigos, sabe? Amava. Então a expectativa de Judas foi frustrada. E muitos falam que essa foi a visão que Judas tinha de Jesus, que ele esperava um político que ia mudar a terra. E eu vou falar, irmão, tem muito cristão aí que até hoje não aprendeu, que fica esperando político para mudar a terra. Não muda não, meu irmão. Para mudar, vai ser a volta de Jesus, vai ser a vitória de Jesus, vai ser a transformação que Jesus traz sobre a terra. É isso que vem nos preparar novos céus e nova terra, é para onde a gente vai morar. A nossa esperança de vida eterna está nele, porque só ele tem as palavras de vida eterna. E quando nós olhamos para isso, vemos isso, nós falamos, uau, eu preciso mais de Jesus. Então, quando você entrar no jejum conosco, nas orações, você sabe que na nossa igreja, nós temos oração toda a primeira semana do mês, né? 5 dias. Tem horário de oração na igreja, tudo aqui. Por quê? Porque a gente quer a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a nossa também. Quando nós oramos aqui por Portugal, oramos pela nossa autoridade, porque a Bíblia diz que quando nós oramos para a nossa autoridade, a nossa vida melhora. Ok? Nós não estamos concordando com o que as pessoas fazem, nós oramos por eles, para que a nossa vida vá bem, diz a palavra de Deus. Então nós temos que pensar nessas coisas e começar a andar numa nova dimensão. Semana passada nós falamos, temos que ficar pensando nas coisas do alto, porque se a gente ficar olhando para a terra, a gente desiste, né? Porque o mundinho que está complicado, né? Hoje eu não sabia, até perguntei para a Rita, falei, Rita, o que está acontecendo no Irão? Porque eu fiquei esses dias todos aqui, não assisti jornal, não vi nada do mundo para fora, e depois eu vejo que está havendo uma mudança. Até um irmão falou comigo que o sistema... Qual que foi que você me falou o nome? O sistema geopolítico, em 10 dias do mundo está totalmente mudado, transformado. Quando ele falou aquilo, aí que eu, por curiosidade, eu agora na hora do almoço, depois que eu dormi e acordei um pouquinho, eu liguei a televisão para ver o jornal, falei, Rita, olha só, ainda não, eu estou acompanhando isso, ok? Então o mundo geopolítico está totalmente transformado. Nós não podemos depender de mundo geopolítico, nós temos que depender daquele que é o nosso rei, daquele que é o nosso Senhor, daquele que é o nosso Deus. Ele, Deus, é onipotente, onisciente, onipresente, Ele tem todo o poder na sua mão, é Ele, nada mais, que pode mudar alguma coisa na nossa vida, nesta geração, ok? Então, como Deus, Pai agora, né, olhava para Jesus. Eu acho muito interessante, vamos ler aqui Mateus 17, de 1 a 5, diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Jesus saiu daquela forma humana e veio numa forma transfigurada. É quase que você olhar e ver assim, o mais simples que a gente pode ver é ver um anjo, né? Todo poderoso, aquela coisa linda, maravilhosa. Diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que apareceram ali Moisés e Elias, e eles estavam falando com ele, e Pedro, quando viu que estava transfigurado, Jesus, Moisés e Elias, Pedro falou, Jesus, vamos construir um anexo aqui no fundo aqui, vamos construir um barraco para cada um, né, para os brasileiros, né? Vamos construir uma tenda para cada um, vamos dar uma forma de ter eles aqui presente com nós. Olha o que Pedro falou, foi muito engraçado.
Pedro disse assim: Senhor, é bom estarmos aqui, e se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. O que Pedro estava falando nesse momento aqui? Ele estava equiparando Jesus aos outros, né? Quem foi Moisés? Quem foi Elias? Mas quem é Jesus? É como se ele estivesse pondo tudo no mesmo nível. E quando ele pôs todos os 3 no mesmo nível, aí Deus não suportou, e Deus entrou na conversa, e Deus mostrou quem era Jesus. E aqui diz assim: e estando ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, ou o meu amado filho, em quem me comprazo. E olha como é que termina: escutai-o. Esse aqui, né? Tá os 3 aqui, fica os 3 em pé aqui. Vou brincar com eles, né? Tá Moisés, não, esse aqui mais velho, Moisés. Esse aqui Elias, carro de fogo, né? Esse aqui por estar de branco, né? Teve a oportunidade de ser Jesus transfigurado, né? Aí Pedro falou: vamos fazer uma casinha para cada um, faz aqui, lá do sul, lá do centro, né? Lá do norte. Aí Deus falou: mas vem cá, ele está pondo Jesus tudo na mesma. O ser humano tem essa mania de pôr Jesus tudo no mesmo plano. Jesus não está no mesmo plano dos profetas. Tem muita gente de fora falando que ele é profeta. Jesus não está no mesmo plano. Deus intervém e fala: peraí, gente boa, você é quem? Elias? Cara, tu andou com Deus, tu cara top. Ainda faltou Enoque aqui, não estou brincando. Tu, Moisés, fez tanta maravilha. Carrinho de fogo, hein? Ferrari de fogo, subiu para o céu, legal. Esse é o meu filho, é nele que eu me comprazo. Escutai-o. Ele é diferenciado dos outros, ele não está no mesmo nível dos outros. Lá em João, diz que ele era Deus, que ele estava com Deus, que todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez, e tudo que foi feito por causa dele. Então, os outros, você aprende, você lê a Bíblia, né? Velho Testamento, legal, você lê, Jesus querendo me ajudar, e não aguenta, Jesus já está querendo me ajudar aqui, aqui tentando arrumar o negocinho. Vai, Jesus, eu vou deixar você dar uma ajeitadinha aí, né? Jesus gosta de cooperar com a gente, né? Só Jesus, né? Não tem jeito, né? Ele está pondo aqui uma coisa para depois eu ficar preso aqui no negócio. Aí, olha só, né? Ele falou: olha para ele. É ele que faz a diferença. É ele que transforma. É andar com ele, é viver com ele, é caminhar com ele, é ouvi-lo, é escutar o que ele diz, o que ele ensina. Porque o que ele ensina é o que eu quero que vocês vivam. Os outros foram tudo um acontecimento para projetar ele. Esquecem, gente, por favor. Amem tudo o que aconteceu no passado. Leia o Velho Testamento, mas o Velho Testamento canaliza para ele. A partir dele é que a sua vida é transformada. Ele é que morreu. O que vai morrer, né? Ainda não tinha morrido, né? Que vai morrer por vocês. Eu não estava falando isso, mas a gente entende. Foi ele que morreu por nós. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Quem é Jesus para você? Deus fala: é o meu filho amado, nele que eu me comprazo. Para de comparar ele com outras coisas. Para de comparar ele com outros profetas. Vamos olhar para Jesus e mudar nossa expectativa. Vamos olhar para Jesus e viver diferente. Vamos caminhar com Jesus, entender Jesus e deixar Ele ser Deus na nossa vida. Os outros foram profetas, mas Ele é Deus. Os outros foram profetas, mas Ele é Senhor. Os outros foram profetas, mas Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O único digno de honra, o único digno de glória, o único digno de adoração. Não há outro que não seja Ele. Então a gente tem que parar, sabe, irmãos? De ficar, sabe, ouvindo vozes. Ótimo, maravilhoso. Conhecer toda a história de Moisés, saber quem foi Moisés, tem ensinamentos fantásticos para nós, sabe? Saber sobre Elias, saber sobre todos os profetas, maravilhoso. Mas se você equiparar Jesus com eles, está tudo errado. Jesus está acima, sentado à direita do Pai.
E o mais maravilhoso é que Jesus diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Amém? Jesus, senta ali embaixo só um pouquinho para ficar me ouvindo, tá bom? Né? O que Deus estava falando? Olha para a minha prioridade. Deus é a nossa prioridade, não é? Jesus é quem? É Deus, fala comigo, é Deus. É a nossa prioridade. E é isso que nós temos que viver, sabe? Então Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Rei. Amém? Fique em pé. Quero orar por você. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Nós te amamos. Ah, Jesus, como nós te amamos. Revela-te a nós. Pai, por favor, quando a Tua palavra é ministrada e quando Tu mostra algo tão precioso para nós, que nós muitas vezes lemos correndo, sabe, Senhor, pare os nossos olhos naquilo que é importante. Faça como o Senhor fez com Pedro, com João e com Tiago ali, naquele momento, e mostra para eles que a importância está na pessoa de Jesus Cristo. Que o próprio Jesus disse para nós que quando nós fizermos a oração no nome dEle, o Senhor ouviria. Então que nós entendamos que esse nome tem poder, que é nesse nome que nós vamos desenvolver a nossa vida, conhecer quem somos, mudar e sermos transformados, porque a transformação só começou em nós, quando Jesus entra na nossa vida. Então eu não sei se você frequenta a igreja há algum tempo e nunca tomou posse e nunca entregou realmente a sua vida para Deus através de Jesus Cristo. Jesus como Deus. Deixar Ele ser Senhor da sua vida e a partir de hoje deixar Ele ser o seu Rei. Aquele que te dá orientações, governa, te orienta. Eu queria que você falasse para mim assim: Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Deus. Eu quero que Tu sejas o meu Senhor. Eu quero que Tu sejas o meu Rei. E por causa disso eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu descanso em Ti. E eu quero, ó Deus, ter o Senhor, ter Ti, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Entra na minha vida, transforma o meu ser, muda-me completamente, para que quando os meus amigos, meus colegas de trabalho, olhem para mim, os colegas de escola, não vejam a mim, mas vejam o Senhor, vejam o reflexo do Senhor na minha vida, porque eu sei que isso vai gerar transformação na vida deles, porque eu sei que na Tua palavra mostra muito, que quando o Senhor curava alguém, o Senhor transformava alguém, o Senhor mesmo dizia, que é para que eles saibam que o Senhor é Deus. Então, Senhor, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Obrigado, Jesus, por ser o meu Senhor. Fala com Ele você agora. Quem é Deus para você? Quem é Deus para ti? Abra o teu coração. Seja livre. Este é o meu filho amado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado que não tem revelação maior de quem Tu és. Aquele que me tirou das trevas e trouxe para a luz. Aquele que era o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aquele que me perdoa e purifica. Tu és o meu advogado nas causas difíceis. Tu és aquele que mesmo que eu tenha aflições no mundo, Tu venceste o mundo e eu contigo venço o mundo. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Rei.
és o meu Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai em paz e abraça aí 3.000 pessoas para profetizar que nós vamos conquistar essa nação para Jesus, amém? Em nome de Jesus.